Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre o importante e delicado tema da questão dos alagamentos, no início das chuvas, no Recife em especial, também temos isso, né, em outros lugares em Pernambuco. E para isso nós convidamos a Edneia Alcântara, que ela é engenheira civil, doutora em desenvolvimento urbano, professora do Instituto Federal de Pernambuco na área mais do meio ambiente. Seja bem-vinda, Edneia. Eu gostaria de iniciar lhe perguntando sobre uma visão, o que ele destaca, são tantas coisas na área ambiental, né, dos problemas ambientais da cidade de Recife, mas o que você gostaria de ressaltar nesse momento em função desses acontecimentos, uma visão sua ambiental, assim, quando você olha a cidade do Recife, o que lhe chama a atenção? Boa tarde, telespectadoras e telespectadores. Primeiramente, a gente teria que, assim, a gente precisa olhar o Recife com a sua fisiografia, né, com a sua topografia, uma cidade que cresceu em cima de aterros de mangue, né, uma cidade que precisava dialogar mais com as águas, né, como cidades europeias semelhantes que são cidades do ponto de vista topográfico e de nível do mar, ao nível do mar, como Recife, como Amsterdã e Veneza, que têm suscetibilidades e vulnerabilidades às chuvas, né, e à maré, e mesmo assim lidam de forma satisfatória, entre aspas, mas não com as situações de danos e de risco que estamos vivenciando agora. E aí é importante salientar que o Recife tem um histórico de convivência com os morros e com alagados, né? A cidade do Recife, o próprio estado de Pernambuco tem uma tradição não, tem uma bagagem de enfrentamento de desastres. Aí, se a gente pensa, por exemplo, desastre na zona da Mata Sul de Pernambuco, como aconteceu em 2010, onde, à época, o governador era Eduardo Campos, que desenvolveu uma metodologia, um planejamento, uma estruturação, estruturou um escritório de desastres, né, para lidar com aquela situação, que aí era um desastre muito grande, né, poucas mortes, e ele criou um escritório de desastre, monitorava a experiência desse momento de Pernambuco, é uma experiência reconhecida tanto no controle e prestação de contas pela Controladoria da União, estivemos num evento onde isso era ressaltado, como o governo, naquela época, manuseou com os recursos, então, e construiu muita coisa. Então, eu conversei com o padre na época, e o padre, assim, salientou que a cidade de Barreiros ficou melhor depois do desastre, porque houve um socorro do governo de Pernambuco. Então, a resiliência daquela cidade, resiliência é essa capacidade de uma cidade, de um grupo, pode ser aplicada a qualquer sistema, de se recuperar diante de desastres, diante de estresse, diante de ameaças fortes. Então, o desastre ofereceu uma oportunidade para o município crescer. Então, o município se reestruturou. Eu não estive lá depois, mas conversei com eles em 2012, com o padre. E o padre colocou uma coisa muito interessante. Ele disse que recebeu o governador e a mulher do governador, Eduardo Campos e Renata Campos, lá, dentro d'água, conversando e chegando junto do povo. Então, isso é um exemplo assim, louvável de um dirigente que tem tantos que agem dessa forma, né? Se a gente pensa, por exemplo, no nível federal, Dilma Rousseff, o desastre da região serrana é outro desastre grande, talvez o nosso maior desastre, que colocou o Brasil em primeiro lugar no mundo em mortes, foi mais de 1.000 mortes, 900 e tantos desaparecidos. Isso foi em 2011, primeira semana do governo de Dilma Rousseff. E ela foi para lá. Em 2012, tínhamos a Política Nacional de Defesa Civil. Então, eu citei dois exemplos de gestores, um no nível estadual, outro no nível federal, que conduziram o planejamento, conduziram a estratégia para lidar com aquela situação emergencial. E aí voltemos agora para a situação de hoje, né? Isso é o passado nosso.
Aí vamos pensar um pouquinho no passado do Recife, né? Porque isso é Estado, governo federal, e aí o Recife tem toda uma trajetória. Aí o Recife mais ainda. O Recife tem exemplos desde a gestão de Jarbas Vasconcelos, 86, quando trabalhou, tínhamos o engenheiro Jaime Guzmão à frente da URB Recife. Então, foi desenvolvida uma concepção de tratar o morro por faixa, por fatia. A água que cai lá em cima, ela tem que chegar causando o mínimo de risco. O que é que a engenharia cabe? Disciplinar o caminho das águas, né? E isso é com drenagem, isso é com retaludamento, isso é com gramas, isso é tentando minimizar com que a água atinja o maciço. Porque o que é que faz deslizar? É o maciço é a barreira, se encher de água, se encharcar de água. O solo é composto da pressão da água, que chama de pressão neutra, e a pressão da parte sólida. Isso é o que dá resistência ao solo. Se você aumenta muito a pressão neutra, a água, encharcando o maciço, ele vai cair, vai ter mais peso na barreira. Então, vai deslizar por cisalhamento. Então, é isso que a gente não quer. Por que a gente diz que até a lona resolve? Porque a lona, bem colocada, vai impedir da água acessar o maciço, da água encharcar o maciço. Aí veja, na época de Jarbas, depois João Paulo, em 2000, isso é as experiências que eu conheço bem-sucedidas, que foram conduzidas e orientadas por técnicos que entendiam da matéria. Então, eles subsidiavam o gestor. Jaime Guzmão, nesse momento, era presidente da URB e engenheiro especialista nessa área, porque é um engenheiro conhecido internacionalmente. Se ele tivesse aqui, ele tinha muita coisa a dizer para a gente. Engenheiro que tem uma sensibilidade social, né? Então, na gestão de João Paulo, foi criado o programa Guarda-Chuva, na secretária Tânia Bacelar, a secretária de Planejamento, e Margarete Alheiros montou esse programa, estruturou a Defesa Civil do Recife. Se ela já tinha uma tradição, porque a gente tem essa tradição, né? O Recife sempre exportou muita política pública mais urbana, né? De referência. A gente já foi muita referência em muita coisa, né? Então, estruturaram todo esse trabalho do guarda-chuva, do programa guarda-chuva, que era de prevenção. Então, se orientava a população, se dizia o que ela tinha que fazer, o que ela tinha que plantar, como é que ela tinha que jogar suas águas servidas, não era jogar na barreira. Que tipo de planta, bananeira não pode plantar, enfim. Tem uma lista de posturas da população, não cortar a barreira, porque se eu corto a barreira, eu estou embaixo, corto a barreira para aumentar meu quintal, fazer um puxadinho para meu filho que casou, minha filha que casou, eu vou comprometer a vida da pessoa de cima, de quem mora em cima, e vai cair a casa, matar quem está morando embaixo. Então, essa convivência no morro, ela faz a gente refletir que o individualismo não dá certo. Se você quer expandir o seu direito, expandir o seu espaço e entrar no espaço do outro, no direito do outro, você vai terminar pondo em risco a sua vida, da sua família e do outro, e dos vizinhos. Então, puxa por uma consciência de coletivo, de grupo, de pensar no outro, que a gente está precisando muito hoje em dia, né? É verdade, então, né? Deixa eu lhe perguntar também uma coisa muito bom, a sua exposição, muito elucidativa, né? Muito bom. Esses impactos em vista desse processo, dessa tradição, desse know-how, esses desastres, né, o tamanho deles, assim, em termos de vidas humanas, 80 e poucas, etc., e materiais e desabrigamentos, ele poderia ter sido pelo menos minimizado, não vou dizer assim, não vai acontecer, não aconteceria, mas minimizado significativamente, o impacto dele poderia ter sido menor se tomasse certas medidas. Como é que você vê isso aí? Sim. Veja, como eu estava te dizendo, então, com toda essa política preventiva e de manutenção, aí isso feito no alto, no morro, porque aquela primeira pergunta que tu fizeste, esse diálogo, tem que haver o diálogo com o morro com a planície, porque a água que cai no morro vai para a planície, a areia que desce do morro vai assorear os córregos e vai diminuir a calha de escoamento. O desmatamento que você faz no morro vai levar toda essa areia e vai solicitar mais a barreira, torná-la mais instável, né? Então, esse diálogo tem que ter. E aí, o que foi feito no programa Guarda-Chuva? Não era só cuidar do morro com educação, cuidar do morro, moldando o morro, arrumando ele. Então, o que eu falo assim, é uma forma muito legal de ver a engenharia, que a engenharia vai olhar para a natureza
ver como é que as águas andam, por onde ela vai, e vai usar seu conhecimento para melhorar aquilo, para melhorar a vida das pessoas, a qualidade ambiental, a qualidade do meio ambiente, torná-lo mais estável, e a vida das pessoas, a saúde das pessoas, a segurança das pessoas. E, claro, orientando elas para agirem de forma a não pôr em risco a sua vida e a dos demais. E aí, isso é no morro, tá? Aí, só que se a água descer do morro, todo mundo fizer tudo direitinho lá em cima, e vier para baixo, tiver tudo obstruído, vai acontecer o que está acontecendo agora. Então, aí vamos agora olhar a drenagem, que está diretamente ligada com as barreiras, né? Córrego do Euclides, aí tem o vale, tem o córrego e tem o alto, né? Então, o Morro de Casa Amarela é um exemplo. Toda vez que você tem um alto, você tem um córrego depois. Então, a água nunca sobe ladeira, né? E aí, por exemplo, a ocupação do Recife aconteceu? A gente aterrou mangue, a gente lutou contra as águas, como se ela fosse nossa inimiga. E não a gente conviveu com as águas, como faz Amsterdã, como faz Veneza, melhorando, vamos ver por onde é que a água vai, então vamos melhorar, arrumar o caminho delas. Aí, o que é que se tem que fazer no caso da drenagem do Recife? Especialistas em drenagem atestam que precisamos de 3 vezes mais a malha existente de drenagem. O que é malha de drenagem? É microcanaleta, sarjeta, é aquela canaletazinha que vai passar na frente da sua casa, galeria, o que vai coletar água do seu telhado e da rua, tá? Porque uma cidade plana como o Recife, ela tem que ter isso. Se você olhar Amsterdã, em cada quadra você tem um canalzinho, uma área azul, ela é toda cheia de azulzinho. A cidade plana, impermeável, você tem que forçar a declividade e criar formas da água escoar, artificialmente. A engenharia trabalha para isso, existe para isso, para resolver esses problemas. Então, com uma drenagem suficiente, que não cobre toda a área, como é que você vai secar essa água? Aí, isso é o que precisava ser expandido. A atual malha de drenagem, ela possivelmente está bem obstruída, quebrada, as canaletas, além de suficiente, isso é 1/3 do que precisava. Então, você imagina isso somado com a questão do morro e outro fator agravante, o fato das mudanças climáticas. As mudanças climáticas, elas preveem eventos extremos cada vez mais próximos e mais extremos. Eventos extremos é o quê? Chuvas intensas como essa. Essa que aconteceu agora, aconteceu há 42 anos atrás. Então, juntou talvez o despreparo na prevenção, estar com a casa arrumada para quando chegasse a intempérie, a crise, a gente poder melhor lidar com ela, com esse evento extremo. Então, foi realmente assim, uma situação de má sorte misturada com despreparo. Tá? E aí, tem uma tese no CTG, que é o Centro de Tecnologia e Geociências, onde eu vim, a engenharia e geociência, né, que cuida disso, que Alessandra Ramos, creio o nome dela, ela estuda a drenagem e ela conclui que as equações de chuva que estão sendo usadas para dimensionar macro e microdrenagem no Recife estão insuficientes. Não contemplam as mudanças climáticas. Ou seja, está chovendo muito mais do que o que aquela equação previa. E aí, por exemplo, eventos que aconteciam, chuvas que aconteciam a cada 12 anos, passam a acontecer a cada 5 anos. Isso ela fez já tem mais de 10 anos, isso, por aí. Ok, então, Edneia, a gente precisa fazer um intervalo. Tá bom. Desculpa a interrupção, mas é muito importante esse tema, nós vamos continuar logo em seguida, esse teu raciocínio importantíssimo, depois aqui do intervalo, eu retorno. Edneia Alcântara, né, engenheira civil, especialista na área ambiental, e aí trabalha no Instituto Federal de Pernambuco, vai nos ajudar a entender melhor essas questões do alagamento. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, conversando hoje sobre o importante tema dos alagamentos, essa visão aí também, né, de meio ambiente, a geografia, a cidade do Recife, Pernambuco, e a presença da Edneia Alcântara, que é engenheira civil, professora do Instituto Federal de Pernambuco, especialista na área
ambiental, doutora em desenvolvimento urbano. Ela falava aí sobre essa relação dos morros com a dimensão da planície, né, as águas, como prevenir, minimizar o impacto dessas chuvas. Eu vou continuar, passar a palavra para ela continuar, porque ela estava conversando sobre esses impactos e a forma de prevenção e, né, o histórico que já vinha, que ela trouxe muito bonito também, do que já vinha sendo feito, né, e o que precisa ser melhorado. Veja, eu estava falando das mudanças climáticas, né, que as mudanças climáticas impactam numa maior pluviometria e em intervalos mais curtos, né? Então, numa cidade com a suscetibilidade, com a vulnerabilidade de drenagem que tem o Recife, isso é significativo, porque você tem mais chuvas, mais frequentes, eventos extremos mais próximos, cada vez maiores, mais torrenciais, e com uma infraestrutura de drenagem precária, que possivelmente não teve manutenção. Possivelmente diminuiu a manutenção da época, quando havia uma sistematização e uma ação, uma decisão de gestão, como na época do guarda-chuva, que teve o programa Viva o Morro, que tratava os morros da região metropolitana, conduzido pela FIDEM, né? Eu participei desse programa. Teve o programa Parceria nos Morros, onde o morador recebia material e entrava com a mão de obra. Então, eles faziam melhorias urbanas. Então, era uma espécie de força-tarefa, que você tinha diversas ações no morro, no alagado, na planície, ações de melhoria urbana, de disciplinamento das águas. Então, e de social, e conscientização das pessoas, para as pessoas serem parceiras. Aí você pode dizer, tá, mas o Recife é uma cidade suscetível ao aumento do nível do mar, tanto que tem estudos que mostram que é a 18ª cidade a desaparecer, mas não é só o Recife, não. Nova York está nessa lista entre as 100, Rio de Janeiro está nessa lista entre as 100. Cidades costeiras no nível do mar se coloca basicamente nessa lista, porque se elas sobem, inviabiliza parte da cidade, né? E vai ficar como jet ski, o pessoal estava andando de jet ski aqui. A gente vai ter que mudar os modais de transporte quando isso acontecer. Não sei quando será. Mas, assim, a gente vê, por exemplo, que outras cidades, como Veneza, que é uma cidade que está afundando, tem um evento chamado Aqua Alta, que, uma vez por ano, alaga aquela Piazza São Marco, e as pessoas participam, as pessoas construíram capacidade adaptativa. Então, contar com a participação, com a conscientização e a participação da população é extremamente importante. Eles sabem, é como um organismo, o morro é um organismo vivo. Então, eles sabem por onde a água vai, a quantidade de água que passa, que tamanho de canaleta serve para aquele local, né? Se a engenharia chega desconsiderando esse saber local, desconsiderando o conhecimento dos moradores daquele ambiente hostil, porque é uma área de risco, não deixa de ser. A gente pode trabalhar para mitigar esse risco, para diminuir os óbitos, diminuir os danos. O ideal era que todo mundo tivesse habitação segura no seco, né? Mas, infelizmente, é impossível tirar a população do morro, do Recife. 1/3 da população talvez esteja morando nessas áreas, né? Então, quando você tem a população junto, aí gestão e povo consciente, envolvido para superar um problema, vai. Então, aí eu não sei, eu não conheço o que foi feito nessas 3 gestões de João da Costa e de duas gestões de Geraldo Júlio para chegar nessa situação que está. Suponho que talvez o nível de prioridade que foi dado nas 2 gestões de João Paulo não tenha se sucedido. Suponho, desconheço. Então, o que eu sei são, digamos assim, exemplos positivos onde a engenharia se juntou com o povo e entendendo os limites daquele ambiente para lidar com a natureza, para entender suas peculiaridades e construir junto obras e construir uma metodologia, construir uma forma de trabalhar que trouxesse segurança para as pessoas. E isso a gente tem, esse histórico a gente tem. Quando a gente vai nas defesas civis, quando a gente vai nos eventos internacionais, a Defesa Civil do Recife era referência. A Codecip também. Codecip tem uma metodologia de trabalho. Existem pessoas nessa prefeitura que sabem fazer isso, que trabalharam. Tem pessoas concursadas. Eu fui concursada da prefeitura, né, um tempo. Então, quando eu entrei, muita gente entrou também. A Defesa Civil tinha geógrafo, geólogo, engenheiro civil, gente do social,
profissionais de diversas áreas que traziam um olhar complexo, um olhar transdisciplinar para o morro. Então, essa metodologia a gente tem que resgatar. Podemos fazer isso. Sabemos como lidar com o mangue, sabemos como lidar com as águas. Tivemos influência dos holandeses aqui, as pontes que eles construíram, os canais que eles construíram já estão aí. Então, os holandeses sabem manusear com a água. A gente tem... E trouxemos holandeses para treinar a prefeitura. Quando trouxemos, foram convidados, né? Então, assim, eu não sei exatamente o que aconteceu. Somou um evento extremo e talvez um certo despreparo. O prefeito está aí há 1 ano e meio. A gente também... Eu até, talvez, no meu texto, eu fui até um pouco dura, porque 1 ano e meio não se resolve um passivo, que eu não sei como é, mas se essa linha de ação não estava tão estruturada como foi na gestão de João Paulo, que acho que há quem diga que... Eu não chequei os dados, não, mas é coisa de uma morte por ano. Isso é quase nada. É uma vida, é tão importante quanto... mas assim, a gente considerar que ambientes como o Recife, você consegue controlar a moradia em área de risco para ter 1 morte por ano, a gente teve sábado 30. Então, assim, a gente andou passos atrás. E aí, o que eu tratava na minha dissertação, dentro do Viva o Morro, eu vi várias pessoas da região metropolitana, intervenções nas áreas de morro na região metropolitana do Recife, entre necessidade e qualidade, é que as pessoas que eu entrevistei, os usuários, os moradores dos diversos municípios da região metropolitana, tem, eu acho que, sei lá, mais de 70 pessoas, mais de 90 pessoas. 70 foi na tese. Eles colocavam que, a gente inferiu isso, que as obras aconteciam mais para evitar a morte. Então, era aquela estrutura antiga de conter a barreira com a contenção, com o muro de arrimo. Então, porque aí achava-se que aquilo continha a barreira. Isso é uma visão meio atrasada até. E, na verdade, eu ouvi depoimentos de moradores, acho que era de Paulista, se não me engano, que dizia assim: o prefeito construiu esse muro de arrimo, o muro de arrimo caiu e matou as pessoas. Então, aí eu concluí que a obra, em vez de trazer segurança, ela trazia, muitas vezes, acidentes e até morte. Acidente, risco e morte. Em canais, crianças, idosos caíam muito, são as obras nas áreas de muro. Em escadarias sem manutenção, aí a palavra-chave da questão é manutenção. Não dá para você pensar uma cidade como Recife sem fazer manutenção anual. No telhado da minha casa, eu tenho que repor as telhas, senão cada inverno aparece goteira. Os gatos andam. A mesma coisa a manutenção da planície. Então, tem que desobstruir as canaletas, tem que construir mais, tem que trabalhar com o povo, tem que orientar as pessoas a morar no morro, a não reproduzir práticas que ponham em risco a vida delas e a de outros. E aí, só que essa coisa assim, do conforto, do corrimão, da escadaria com corrimão, que trazia conforto para as pessoas, para os idosos principalmente, idosos e crianças, eram os que mais caíam. E os moradores diziam assim: isso aí é freguês. Freguês quer dizer, caía muito, né? Já caiu várias vezes. Então, assim, a gente precisa de olhar esses... É como se fosse quase uns pequenos biomas, né? São ocupações que têm uma forma distinta, precisa de práticas distintas, até obras também, que a engenharia tem que se adaptar àquele ambiente. Obras mais leves, obras que contemplem o paisagismo, a beleza, a paisagem que se descortina no morro. Então, fazer com que as pessoas usufruam desse descortinar que o morro permite, né? Então, eu sou apaixonada pelo morro. Eu sempre digo que quem mora no morro vive pertinho do céu. Então, assim... nosso tempo tem pouco tempo ainda. Eu, antes de passar, continuava falando mais um pouquinho, que está excelente a sua fala. Eu quero fazer uma divulgação, aproveitando isso, das entidades de confiança que estão recolhendo, né? Pelo menos algumas, são muitas, que estão recolhendo roupas, colchões, alimentos, e principalmente pelo Pix, que você doa sem sair de casa. Por exemplo, a Unificados, né? Unificados aqui, ó, deixa eu ver se está no nosso Instagram, que não sei se o povo vai ver, mas eu vou dizer, ó, Abrigo Emergencial Unificados, né? Acolhimento integral para pessoas em situação de rua. Vai lá no nosso Instagram, que tem tudo isso aí do programa, o meu nome, Marcelo.Pelizoli, também do programa Realidades, né? Programa Realidades,
e o meu Marcelo.Pelizoli eu coloquei lá. Então, unificados, né, tem ali o Pix, tudo, e está pedindo doação de lençóis, travesseiros, material de higiene. Outro que é uma entidade maravilhosa é a CUFA, Central Único das Favelas. CUFA, é só botar a CUFA lá, Central Única, que você vai ver na internet, rede social, no Instagram. Aqui tenho também, eu divulguei a Frente Municipal, a Frente de Pernambuco Feminista, que é uma entidade muito legal, né, que também está no meu Instagram, coloquei pedindo a doação. O nosso querido Armazém do Campo do Recife, né, que faz um trabalho maravilhoso, sempre está na linha de frente das ajudas ali, tem um Pix lá no nosso Instagram também, pedindo água, comida, barraca, eles que são talvez os que mais ajudam, né, nesses momentos aí. Armazém do Campo, vai na internet ali, no Instagram, Armazém do Campo é uma maravilha, né? Marcha Soledade também, então vocês podem encontrar, tá circulando suficientemente, a gente pede que as pessoas possam ajudar, às vezes é um pouquinho que a pessoa pode ajudar, já é algo que é significativo para essas pessoas que perderam tudo. Edneia, nós estamos no fim do programa, nós temos aí 40 segundos, eu passo para você uma palavrinha aí. Tá, veja, eu queria finalmente, assim, colocar para que a gente poderia pensar nisso como uma oportunidade. É uma situação de risco. Eu já estou vendo a população se solidarizando muito nas doações. Então, para a gente tecer mais em rede, a gente agir de forma mais solidária, uns ajudando aos outros, e que a gente consiga resgatar todo esse trabalho que foi feito, essa política, porque a gente tem know-how. E, assim, podemos voltar a ser o que era. Acho que a gente consegue, sim. Acho que o povo ajuda. É isso. Beleza, procurem também Obrigada pela paciência. Obrigado. Procure também a Edneia Alcântara no Instagram, ela também tem na rede social. Muito obrigado a todos, né? Aí a Edneia, principalmente, conversando sobre esse tema, ela que é engenheira civil, doutora em desenvolvimento urbano, professora do Instituto Federal de Pernambuco, principalmente na área ambiental, muito elucidativo. Obrigado e até a próxima.